Vamos lá? Bom, então nós vimos aqui o quê? Nós vimos Banim, filhos, Benei, filhos de, que o Beit Sheva e tal, vimos aqui filhos de, vimos Yamin, dias, e vimos dias de, Yemei, sempre o absoluto construto, e agora Elohim e Elohei. Tá? Agora vamos a uma palavrinha aqui que já vimos muito, principalmente no singular, sus, cavalo. Então vamos, já vimos no plural. Então veja só, susim, samer, vav shuruk, samer, hirik, yod, mem, sofit, a condição do plural, logo susim, cavalos. Plural no estado absoluto, cavalos, susim. Agora, cavalos de, no estado construto, nós vamos ter samer, vav shuruk, samer, ser e yod, susei. Então, susim, estado absoluto, cavalos. Aí, cavalos de corrida, cavalos, coisa que a gente depois vai ver mais de perto. E susei, cavalos de, né? Aqui que cai, né? Mais cavalos de corrida e tal, cavalos, depois a gente vai ver, construir frases e ver isso aí. Então vamos ter sempre o estado absoluto, o estado construto, só que nesse momento nós estamos estudando, verificando, analisando esse estado no plural. Tá bom? Então vimos aí. Agora, voltando à anotação. Anote aí. Se a vocalização de uma vogal longa, opa, quais são as vogais longas? Comece na condição da sílaba A, sere, iod, hirik, nesta condição, roleme, vav roleme e vav shuruk. Então vamos lá, anote aí. Se a vocalização de uma vogal longa numa sílaba aberta, porque a sílaba aberta termina com vogal. Muito bem. For resultado de dois chevais, nós aprendemos que uma palavra em hebraico ela não começa com dois chevais. Vimos isso na preposição. Por exemplo, na preposição não, que nós ainda vamos estudar a preposição. Vimos isso na conjunção e, que ainda estamos até dentro dela. Né? Fizemos a pausa para vir aqui e depois a gente vai trabalhar a construção de frase com ela. Bom, se a vocalização de uma vogal longa numa sílaba aberta resultar em dois chevais, em uma forma masculina plural no construto, o primeiro chevá fica na condição de uma vogal cheia. Muito bem. Morei, o que é vogal cheia? Tá. O que é que nós temos aqui? Um segol composto de chevá. Ok? Uma vogal cheia é aquela vogal como está aqui o sere, como está aqui o hirik, como está aqui o kamesse, como está aqui o patá. Tá? Agora, a vogal que não é cheia, porque é uma meia vogal, é o composto de segol, composto de kamesse e o composto de patá. Ou seja, a vogal mais o chevá é uma meia vogal, portanto, não é uma vogal cheia. Ok? Então, vamos aos exemplos daquilo. Já saímos da condição do absoluto construto no plural para esta condição. Separe aí no caderno as situações, tá bom? Então nós sabemos que homem é ish, vamos ao plural, trabalhando essa condição agora, tá? Essa condição agora. Então nós vamos ter aqui, onde é que eu fui? Tá aqui.
Anashem. É Aleph, Patá composto de Shevá, Nun Patá, Shem com ponto diacrítico na condição de SHCH, Shem, Iod e Mem Sofit. Só dá uma arrumadinha aqui melhorada no Iod, muito bem. Aí nós vamos ter Anashem. Anashem, homens. Sempre o estado construto, aquela condição do D. Mas a diferença aqui é aquela que acabamos de ler. Presta atenção que aqui eu tenho uma meia vogal, um patá composto de Shevá. E ele vai se transformar em uma vogal cheia. Por quê? Porque a palavra aqui, eu vou ter um Aleph patá, um Nun Shevá. Aqui eu vou ter condição do construto. E hoje seria um Shem. Aqui. Tá? Faltou aqui o ponto de acrítico do Shin. A gente coloca. Vamos lá. Às vezes, sai anotando. E depois vocês vão entender. Tá? Porque a verdade, a grande verdade, que eu já tratei aqui, é que o hebraico, ele não tem esses sinais. São as consoantes puras. Então, mas a gente precisa olhar aqui para depois. Eu faço aquela analogia. A analogia que eu faço é a seguinte. A criança, quando quer aprender a andar de bicicleta, ela é normal, é comum, né? Um adulto, uma pessoa pegar ali no volante, orientar, carregar. Se não existe uma rodinha da bicicleta lá atrás. Em ambos os casos, há um amparo. Então, antes que a gente se solte e enxergue a coisa direto na consoante, a gente precisa dessa analogia da rodinha de bicicleta. Senão a gente não caminha. Então, daí toda esta sinalização maçorética. E que volta e meia, até por uma questão aqui que às vezes eu já estou com alunos aí em estado já avançado do curso, onde a gente solta, mas aqui eu tenho que vigiar que a gente ainda está para chegar lá. Tá? Então foi essa condição que às vezes eu deixo. A outra condição é por eu mexer com línguas antigas, a questão de fenício, cananeu, às vezes alguma coisa que eu tenho que retornar, que eu fui para uma palavra mais antiga e eu vou trabalhando esta vigilância. Mas vamos em frente. Então eu vou ter Aleph Patá, Nun Shevá, Shin com ponto diacrítico na condição de SHCH, Seriode na condição do construto. Aonde eu vou ter a, ne, tá? Se eu for dividir a sílaba, eu vou ter a primeira sílaba, a segunda sílaba aqui. Esse Shevá já é audível, já conhecemos, já aprendemos. Então, Aneshei. Aneshei vai ser o quê? Homens de. Agora faça a diferença do primeiro exemplo, do plural, que aqui estou continuando no plural, Aneshim, mas com a diferença da mudança do comportamento do Shevá, da vogal cheia, para uma vogal que não é cheia. E onde é que vai acontecer? O que é que está acontecendo? Vamos à leitura para melhor compreensão. Se a vocalização de uma vogal longa numa sílaba aberta, tá? O que é que nós vimos? Que a sílaba fechada termina em consoante, tá? Então, se a vocalização de uma vogal longa numa sílaba aberta resultar em dois Shevá, em uma forma masculina, plural, no construto, o primeiro Shevá vai ficar como uma vogal cheia. Então, veja só, eu tenho essa condição de meia. Então, ele aqui vai ficar cheio, ou seja, vai perder o Shevá, ficar o patá. Aneshei.
homens de, tá? Se eu disser assim, Aneshei Elohim, homens de Deus, tá? Então, são situações que a gente vai mexendo aqui. Uma água, um cafezinho, tá correndo hoje o tempo, e rapidinho, aí a gente volta aqui.